Com vocês, Letícia Cândido. Letícia Cândido aqui. Seja muito bem-vinda, Letícia. Nós sabemos que você começou a pedalar quando criança, né? Conta pra gente como foi seu primeiro contato com a bike, sua experiência. Então, meu primeiro contato com a bicicleta foi através de amigos, né? E também através dos meus pais, que levavam a gente pra rua pra brincar mesmo. Eu acho que na maioria das nossas... Quando a gente era criança, né? Os pais, assim, entregou uma bicicleta pra gente, a gente ficava brincando na rua. Então essa foi a primeira experiência, assim, de pedalar uma bicicleta. Letícia, conta pra gente como você iniciou nesse esporte. Sim, eu iniciei no esporte, foi em 2010, que foi através de amigos e também do meu irmão. Mas quando eu tinha cerca de 14 anos, mais ou menos, o meu irmão já pedalava e eu fui para uma competição com ele acompanhar. E quando eu fui, assim, eu acho que é tão motivador, né? A Lu, ela já foi, assim, já dá aquela vontade de a gente pegar a bicicleta e sair pedalando. Já se apaixonou? A gente se apaixona. Então, quando eu voltei, assim, com o meu irmão, eu queria pedalar. Então, eles montou uma bicicleta pra mim, pintaram de rosa. Então, assim... Teve aquele apoio familiar, que é muito importante, né? Sim, foi muito importante. Então, assim, eu tive essa primeira bicicleta e comecei a pedalar. Só que como os custos das bicicletas, elas são muito altos, né? E os pais da gente, às vezes, não entendem, assim, o que é o esporte, ainda mais no ciclismo. Então, a bicicleta foi se desgastando. Meus pais não teve a condição de manter, eu também na época não trabalhava. Aí parei. E aí em 2010, quando eu formei o ensino médio na escola, eu tava meio gordinha, eu adorava comer batata frita, coxinha. E eu falei, gente, o pedalar é uma atividade física, eu vou emagrecer. E eu tinha lembrança do quanto pedalar uma bicicleta, sair pra rua, era gostoso de fazer. Eu fui na loja e falei, quero uma bicicleta. Então, só porque tinha uma suspensão, eu achei que era a melhor bicicleta do mundo. Eu lembro que eu dividi de 10 vezes, a bicicleta custava acho que R$659. Paguei 10 vezes de 60 e poucos reais por mês, né? E comecei. E aí foi um amigo meu que me viu pedalando e falou assim, olha, tem uma competição em tal lugar. Que foi, acho que se eu não me engano, até Araxá. Eu falei, eu quero ir. E tipo assim, ia de ônibus, sabe? Todo mundo entrava no ônibus, ia na excursão. E aí foi o meu primeiro pontapé, assim, por conta de eu querer emagrecer e enfrentar esse desafio aí de uma competição. E Araxá de primeira, assim, né? Já é lugar longe, bem puxado. E técnico, né? Tem isso ainda. Eu não sabia bem aonde eu estava me enfiando. Mas eu tinha em mente que, assim, se é uma competição, eu vou me esforçar mais e eu vou emagrecer mais rápido. Fui com a cara e com a coragem. Deu certo. Letícia, nesse meio tempo você parou, né, de pedalar, de competir em 2015. O que te fez parar? Então, engraçado que foi até mesmo em Araxá, né? Olha, eu acho que Araxá tá gravado assim, como parte da minha história. Eu não vinha me despontando assim no esporte. Comecei a competir com outros atletas que começaram praticamente no mesmo ano e acaba que tem aquela comparação, né? Então eu via as atletas pegando primeiro, terceiro e eu 10º, 7º. Por que eu não evoluo? Então eu subi num morro assim, tinha 2 rapazes do lado e eles foram e gritaram, essa aí já era. Sabe quando aquele já era dói lá no coração? Você já não tá bem, você se esforça, você treina. Tipo assim, o que tá acontecendo que você não consegue ir pra frente? E eu desanimei, eu falei, gente, não quero mais isso pra mim. Tipo, eu já sofro ali, ainda tem que ouvir certas coisas. Eu queria muito ver a cara desses 2 rapazes hoje, gente. Queria muito saber quem são. Sério, de olhar pra ele e falar, pagou língua. Sério. Mas que bom, pagou língua. Pois assim, depois quando o tempo passa, pra mim é motivador. Porque no final do mesmo ano, em 2015, eu retornei aos treinos, só que eu coloquei uma meta muito grande pra mim. Eu falei, se em 2 anos eu não tiver um resultado expressivo, realmente bike pra mim vai ser só passeio, vai ser diversão. Então assim, foram 2 anos, 110% dedicado somente ao esporte. E aí mudei de treinador, busquei outros nutricionistas, outras pessoas que me ajudassem de forma psicológica. Então, assim, foi um trabalho multidisciplinar em 2 anos, sendo que no primeiro ano eu já comecei a ter resultado.
Então, assim, valeu todo o esforço. Pena, né? Sim. Às vezes a gente não sabe muito o que acontece nos bastidores, né? Mas às vezes passa por tanta coisa, igual você falou que você fez acompanhamento, né? Porque, querendo ou não, fica na sua cabeça. Foi um comentário ali, talvez a pessoa nem lembra, mas é uma coisa que marcou pra você. Sim. Então, assim, é muito importante, porque não é só o físico, né? A gente tem a parte mental da gente que precisa estar alinhada com os nossos objetivos. Igual a gente conversou ali no off, manda muito, né? Manda. A atleta hoje, a mente, da mesma forma que ela pode te afundar, ela que pode te alavancar. Então, muito importante. Verdade. Você é formada em educação física, né? Como essa formação contribuiu para você na sua carreira no ciclismo? Eu acho que é o contrário. A minha carreira como ciclista contribuiu para que eu tivesse a minha formação em educação física. Legal. Porque assim, eu pedalando, né, eu queria algo assim que me desse mais informação sobre o que eu fazia. Porque eu tinha os meus treinadores, quem passava uma planilha de treino, só que assim, eu queria buscar mais entendimento. Mais conhecimento sobre o que eu estaria fazendo, por que eu estava fazendo. Então, assim, esse meu treinar como atleta fez com que essa formação em educação física viesse para a busca de conhecimento. Então, eu vi através disso que, assim, era realmente o que eu amava. E dentro da minha formação, assim, em educação física, eu busquei sempre tudo que estava relacionado a ciclismo dentro da fisiologia. Eu quis porque é algo que, assim, que me agrega muito. Eu tenho certeza que também vai agregar outras pessoas, porque já conta com a experiência minha como atleta e também com uma informação, né, que é técnico, que é respaldado, assim, que é seguro, né, são informações seguras. Então, foi a carreira de atleta que influenciou para a carreira e para a formação em educação física. E depois que você se formou em educação física, você começou a planejar seus treinos ou você ainda teve outros treinadores? Como foi? Eu tive, acho que mais 3 anos com outros treinadores, porque eu acho assim, quando a gente forma, a gente ainda fica inseguro, né, de aplicar assim, o nosso conhecimento em prática. Ainda mais quando era a respeito de mim. Inexperiente, né? Inexperiente, e também tem a questão assim, é difícil para mim montar um plano de treinamento para mim sabendo que ele vai ser árduo, que vai doer. É difícil eu ver assim que hoje eu tô cansada, mas amanhã eu tenho que progredir algo que me fez machucar. Então, assim, para mim assimilar isso mentalmente foi um processo difícil, tanto que somente nesse ano que eu mesmo estou realizando os meus treinos. Gente, você prepara o seu próprio sofrimento, né? Exatamente. Às vezes, será que eu dou conta? Às vezes, as outras pessoas acreditam mais em você, na sua capacidade, do que a gente mesma, né? Tem um processo que eu passei desse processo. Porque realmente eu falava assim, gente, será que realmente vai dar certo, né? Só que assim, hoje, com os treinamentos, eu tenho um sistema que ele é gerado através de números e gráficos. Então, assim, os números, eles não vão errar. Então, assim, com o conhecimento que eu tenho e já com a segurança que dá certo, né? Junto com um sistema que ele gera números, eu tenho certeza de que aquilo ali tá certo. Então, assim, vai a experiência com um sistema que gera números que é correto. Já te deixa mais tranquila, né? Tranquila e segura. Então, assim, bateu o martelo. Acabou, agora não tem erro mais. Em 14 anos de carreira, você foi campeã 3 vezes, né, Letícia? E qual dessas vitórias você acha assim mais especial, que marcou mais e por quê? Assim, em 14 anos a gente tem várias vitórias assim dentro de provas regionais, dentro de campeonatos mineiros, campeonatos internacionais também que eu participo. Mas esses 3 que me marcaram realmente foram os títulos de campeã brasileira. Eu acho que eles têm um peso assim, que é carregar a medalha de ouro, né? Só que esses 3 títulos, eles são tão importantes porque eles vieram no mesmo ano. E nenhum atleta ainda tinha conquistado isso.
Só que assim, foi um trabalho árduo, porque um momento antes assim disso tudo acontecer, a gente fecha patrocínio, busca parcerias, né? Uhum. E aí eu tava renovando os meus contratos e eu sou muito convicta no que eu quero fazer. E assim, eu sou mais pro XCM, que é um desafio que tem menos técnica. Então, assim, eu me dou o melhor. Porém, o que me desafia é a parte técnica. E eu não queria perder isso, porque assim, o que me faz treinar para melhorar é o desafio de ser talvez um pouco lenta em algum obstáculo, de ter dificuldade talvez em saltar uma rampa mais alta. Então isso me desafia. Então isso é o que eu quero treinar para estar ali. Uhum. E nisso, quando a gente estava fechando os contratos, né, meu diretor me ligou e disse, né, tipo, quem é você no meio da briga dos leões? Aí você respira fundo e fala, quem sou eu? Eu falo, eu sou filha do Altíssimo, antes de qualquer coisa, né? E eu falei, meu Deus, se for pra ser, vai ser. E bati meu joelho ali no chão e falei, eu vou treinar como eu nunca treinei na vida. E se tiver de ser um título, porque eu queria só um título, Uhum. se tivesse de ser um título, vai ser. E aí eu procurei um coach para me ajudar. Nessa época eu conversei com ele tudo que aconteceu e ele falou assim, mas você quer só um título? Eu falei, uai, tem como ser dois? Ele, nós vamos trabalhar para os dois. Você vai trabalhar todos os dias como você já tivesse sido campeã brasileira. Porque... E foi muito especial, porque assim, eu treinei todos os dias como se eu já fosse campeã brasileira. Então, quando eu cheguei no dia, parece que assim, é árduo, mas a conquista já estava ali, porque todos os dias da minha vida eu treinei como uma campeã brasileira treina. Então, assim, eu não cheguei ali, peguei o título e falei, não, agora eu sou. Não, Sim, foi um trabalho, sabe? um processo, né? Um processo. Então, assim, foram 3 títulos que são categorias diferentes, que é o XCC, são 20 minutos mais uma volta, Uhum. e depois o XCM, que é um percurso mais longo, e também o XCO, que é o circuito onde você dá voltas. Nossa, pegou os três. Os 3 no Como ela mesmo disse, ela é ano. filha do Altíssimo. Aí ele falou, é minha filha mesmo, vai lá, conquista os 3. E eu acho que tudo tem propósito, sabe? Eu acho que Deus não te entrega nada à toa. Eu acho que se Ele te entrega, lá na frente tem um propósito. Então, E é assim, bonito de ver você falando, tipo, esse olho até brilha, a forma como fala. Então, a Verdade. gente, Deus é incrível, cara. É admirável, né? A fé. e eu acho que é só por Ele, porque a gente vive muito aqui na Terra achando que tudo isso aqui é eterno. Então a gente constrói tantas coisas, é importante, só que tem muito mais coisas assim que é espiritual do que real. Verdade. Então, se Deus te entrega algo na Terra, tem um valor espiritual muito alto. E acho É gratificante, né? gratificante. Eu acho que vem sabedorias assim que Deus permite que você compartilhe com outras pessoas, porque tem outras pessoas que estão vindo que não vivenciou o que eu vivenciei. Então, assim, por que custa eu, com a minha experiência, encurtar o caminho dele para chegar, né, em algum lugar? E é bonito que quando você vai contar da sua vitória, você não esquece de exaltar o nome dele, que esteve ali com você o tempo todo. É muito bonito. Não tem como esquecer, não. São processos que eu acho que só quem busca, assim... Sim. Talvez vocês também em outras áreas, né, buscarem e conquistarem e falavam, cara, como Deus é perfeito, né? É o gosto da É bom. vitória, né? É. É admirável. E como que se deu depois dessas vitórias, né? Sua vida, como que foi sua rotina de treino? Conta pra gente. Então, eu acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Uma das, né? Porque eu nunca tinha sido, assim, campeã brasileira. Então, lidar com um título tão grande numa fase que eu tava performando tão bem, você chegar nas provas, assim, com expectativas. E você criar expectativas de um resultado, ele te abala mentalmente. Mesmo que eu não queria, sabe? As pessoas colocavam expectativas e eram ruins, frustrar aquelas expectativas. Então foi um processo, assim, primeiro para mim, de entender se eu conseguiria treinar o mesmo tanto, se eu conseguiria colocar o meu corpo, assim, expor o meu corpo num limite tão exaustivo. E assim, eu percebi que sustentei durante um ano
Só que depois isso começou a ficar insustentável, porque eu não queria mais descansar para não perder performance. E esse não descansar foi acumulando fadiga em cima de fadiga, tanto física quanto mental. Então, assim, foi uma fase muito difícil, tanto que eu acredito que eu tenho um respaldo, assim, até hoje disso, porque você vai acumulando, você não descansa. Então, quando você entra numa fadiga física e mental, chega uma hora que estoura e você fala, eu preciso descansar. E aí é onde vem as lesões, onde vem os desânimos psicológicos, e só com a ajuda de profissionais que você vai entender e vai encontrar a raiz do problema. O corpo cobra, né? E assim, igual você falou, é uma pressão gigantesca. Simplesmente a campeã, simplesmente assim, né? É a campeã brasileira. Então é um peso gigante, né? Eu imagino, deve ser uma pressão. Que ela precisa estar ali 100%, não só, né? Não era só por você, mas tem toda uma equipe, precisava estar por todo mundo. E aí que pesava, acho que pesava mais, né? Pesa. Porque Aquela tem cobrança, né? E tem toda a questão do marketing, né? Você é convidada para ir em vários lugares. Então, assim, você precisa chegar com a sua performance em dia. Parece que a gente sente aquela necessidade de confirmar o porquê você foi campeã brasileira. Só que, assim, o legal é que ao longo dos anos as coisas também mudaram. Você performou bem aquele dia. Só que depois, no outro dia, as coisas mudou. Todo mundo está treinando tanto quanto você, ou talvez mais. Então, assim, uma falhinha que você dá e o outro treinou mais, ou às vezes uma questão técnica ali na pista, o outro é campeão e você não é. Então, assim, eu descobri ao longo do ano que ninguém mais me tira esse título, esse feito. Só que é uma jornada passo a Até passo. descobrir, né? Que só o tempo mostra e a gente precisa viver para aprender. Não tem jeito. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo desses 14 anos? Foram muitos desafios, assim. Eu acho que um dos maiores, assim, foi o pós ser campeã brasileira em 2019, que eu tive a oportunidade de ir para o Canadá correr uma etapa do Mundial. E isso acontece uma vez no ano. Que chique. E quem é campeã brasileira tem esse direito e eu lutei muito para conquistar. E quando eu iniciei no ano de 2010, teve um projeto da Jaqueline Mourão, que é uma atleta referência, ela é atleta olímpica, e 3 atletas foram selecionados para ir para o Canadá e rodaram nessa pista onde ia acontecer o Mundial. E eu não fui, eu fui destaque, mas não fui a convocada para ir para o Canadá ter essa experiência de training camp. Então, assim, no meu coração tava assim, eu quero ir lá, eu quero conhecer, porque eu vi as descidas técnicas e tudo mais. Então, em 2019, eu realizei esse sonho. Só que eu cheguei lá, a pista era tão técnica. E eu cheguei assim, meio que em cima da hora. Você tem horário controlado para reconhecer a pista. E era o meu primeiro contato, assim, numa pista extremamente técnica. E eu fui, perdi muito tempo em um obstáculo. E chegou no outro, que era uma rampa muito alta. Eu olhei, tava todo mundo parado. Eu já tinha perdido muito tempo no outro percurso. Eu falei, beleza, é só ir. Gente, na hora que eu fui, eu freiei a bicicleta, ela embicou e eu caí de ponta. Então, assim, quando eu caí de ponta, a suspensão abaixou e ela me ejetou. Na hora que a suspensão voltou, ela me ejetou de cara. Então, assim, eu caí de cara no chão, numa rampa de cerca de 3 metros de altura. Misericórdia. Onde era um lugar, assim, que era meu sonho estar lá. Onde foi totalmente, assim, desde 2010 eu conquistei isso só em 2019, 9 anos depois, estar assim, num ambiente onde era meu sonho. E aí eu não pude nem correr, porque eu tive concussão. Já fui direto pro hospital, não reconhecia meus técnicos, falava nada com nada. Fiquei uma cerca de 8 horas sem enxergar, porque eu tive afundamento na face, aí quebrou atrás do olho. E assim, Gente, eu não sabia se eu ia voltar viva. E aí eu lembro que no outro dia, assim, pós-tombo, né? Eu tava andando na pista, eu quebrei meu dedinho, ó, por isso que ele é torto. Nossa, é mesmo. E eu postei uma foto com uma tala e o pessoal no Brasil, você não vai correr porque você quebrou o dedo? Porque você quebrou o dedo. Nossa. Eu falei, eu ainda preciso lidar com isso. Respira fundo. Se fosse só o dedo, né? Respira fundo e, tipo assim, assiste a prova e volta pra casa viva. Porque, assim,
teve uma situação de uma amiga minha que viajou de avião e teve um problema neural. E como eu bati a cabeça, eu não sabia se eu iria suportar a pressão ali para poder voltar para casa. Falei, gente, quando eu pisei no Brasil, eu falei, uma nova oportunidade. Respiro de alívio. Nasci de novo. Nossa, aí o médico falou que eram, acho que 6 meses para recuperar. E aí eu lembro que, tipo assim, passou 6 meses e eu não tinha recuperado. Porque você fica com resquício, então Mas qualquer aí coisa bate o desespero, né? bate, porque assim, qualquer coisa que você movimenta o cérebro, ele te dá um certo mal-estar. Então, assim, tá tudo bem, vamos deixar o tempo, né? E com isso, as rampas eram muito altas, e como eu voltei e não poderia ter nenhuma queda, eu pedalava, mas assim, eu não pulava um meio fio, gente. Um meio fio, tipo, isso aqui de altura. Morrendo de medo. Então, assim, foi um outro trabalho para eu poder realmente retornar. Eu acho que em 2022 realmente deu certo. Mas para uma campeã se ver nesse... Foi desesperador, né? Para você. Igual você falou que você não pulava meio fio, para quem voava. Exatamente. E você ficou parada quanto tempo? Então, por incrível que pareça, quando eu voltei, eu fiquei parada uns 8 dias, mais ou menos. Porque eu não tinha entendido a gravidade que tinha sido. E quando eu voltei para o Brasil, eles não tratam a concussão como eles não têm um tratamento para concussão. Eles não têm uma técnica para definir como que seu cérebro está reagindo. Então, assim, eu fiquei por mim mesma e por uma atleta que é a Jaqueline Mourão, que me deu muito apoio, porque ela já passou por isso e me falou, você tem que observar se seu olho está acompanhando, essas questões, sabe? Mas é tão estranho, assim, a mente do atleta, porque acho que passou alguns dias, tinha uma prova que era o Iron Biker, que acontece em Mariana, são 2 dias de prova. Eu falei, gente, eu vou largar para me ver como que o meu cérebro vai reagir. Eu lembro assim que eu não podia nem olhar para trás, senão a cabeça tonteava. Eu falei, eu vou largar. E assim, ainda consegui ser campeã pela performance física que eu estava. Olha pra vocês. Eu tô chocada. Não, e tem uma outra história ainda, que eu ainda não estava bem e tinha o Brasil Ride para competir. Eram 7 dias de prova, que é essa prova que a gente passa 7 horas em cima da bicicleta, que a gente conversou em making off aqui, né? Ela não estava bem, ela ia para uma prova que passava 7 horas. 7 horas. Não, e eu, assim, convidei a minha dupla porque ela era enfermeira. E ela era, assim, super responsável. Qualquer coisa. Eu falei, não, ela vai estar aqui pra me salvar, né? Primeira coisa que ela fez, ela foi sentar comigo e falar, qualquer coisa que você tiver, você vai me falar. Eu lembro que a gente tava numa subida e tinha, tipo assim, tanto de boi no pasto. Aí eu via um boi, eu enxergava 2. Nossa. Aí tinha 3, eu via 6. Aí um ciclista passou, eu via 2. Eu falei, eu tô achando que eu não tô bem. Depois ela tá lá. Eu tô achando que eu não tô bem. Aí eu fui andando e chegou no subidão, assim, ela tinha ficado um pouquinho pra trás, eu não sei o que tinha acontecido com ela, que eu já não tava bem. Eu comecei a empurrar no morro. Falei, gente, eu vou empurrar minha bicicleta, porque eu não tô bem, eu preciso recuperar, né? Ela parou e começou a empurrar comigo. E eu não contei nada, gente. Na hora que nós chegou no acampamento, que a gente fica acampado, né? Eu contei pra ela, eu falei, Letícia, sentou e falou, você não faça isso, você poderia ter morrido. É isso que eu ia te perguntar. Quando você falou que ia participar, as pessoas próximas, o que elas falaram pra você? Depois do que tinha acontecido comigo? É porque nem eles sabiam a gravidade que era. Porque assim, quando cheguei no Brasil, fiz outros exames, os médicos custaram a detectar que era tipo assim, que eu quebrei atrás do olho, que foi um ossinho, né? Só que assim, o problema da concussão, no Brasil eles não conseguem tratar. Eu não achei assim um tratamento, um acompanhamento para eles falar, você tá bem, você recuperou, você não recuperou. Então assim, nem eu sabia exatamente. Eu só tinha um respaldo de uma atleta que aconteceu, que no Canadá ela conseguiu o apoio, teve tratamento que me auxiliou. E assim, como fisicamente eu estava bem, eu só sentia mal-estar de tontura, enjoo, porque o cérebro dava uma mexidinha, que era o que ela me explicou, e aí meio que saía assim do lugar. Isso que eu sentia. Então assim, fui com a cara e com a coragem, assim, sem entender o tamanho da gravidade que era.
Só que aí quando essa enfermeira, que ela é muito responsável, eu acho que ela é quase uma médica, assim, ela podia ser formada em medicina. Ela que me mostrou a gravidade que era. Só que ela falou, só vou se você sentir alguma coisa você falar. Porque você precisa contar na hora, porque você pode morrer de nada. E eu, nossa. Aí, o coração acelerou. E eu acho assim que esse foi um dos maiores desafios, né? Tive outras lesões, principalmente no ano passado, que foi uma queda boba e estirou, né, na verdade, o ligamento, quase rompeu o tendão. Então, assim, foram 3 meses parados de novo. E aí, no final do ano, quando eu retornei, que foi no final do ano passado para esse ano, sobrecarregou a coluna. Então, tive dor, que até hoje eu ainda não sei bem o que está acontecendo. Mas agora tem 2 semanas que eu voltei a treinar e eu tenho certeza que agora vai. Em nome de Jesus. Amém. Letícia, conta pra gente como é a rotina de treinamento de uma campeã brasileira de ciclismo. Olha, é uma vida, viu? Imagina. Eu acho que a gente realmente vive todos os dias, diariamente, para isso, sabe? Para os treinos. Então, eu acordar cedo, desde a alimentação mais saudável para aquilo que vai nutrir a gente para o treino, que vai vir em seguida. Então, ele já começa assim com alimentação, treino de bike, cerca de 2 horas, 2h30 diária. E chegou do treino, já é preocupar com o pós-treino, que é uma questão de recuperação mesmo, né? Na parte de suplementação. Você vai já se preocupar também com o seu almoço, talvez com um alongamento na parte da tarde, ou se não com fortalecimento. Então, assim, é uma rotina que você vive para aquilo todos os dias. Então, é treino e até o seu descanso, ele faz parte do treinamento. Sim. Porque se a gente não descansa, Não tiver 100% bem. a gente não consegue entregar o treino do outro dia com qualidade. E aí vem a equipe, né, que também tem fisioterapeuta, que ele trabalha junto com massagens esportivas, tudo mesmo para formar uma campeã, né? Porque a gente faz a nossa parte com os treinos, mas tem as pessoas que estão ao redor que sempre alavanca a gente para ir para frente. Ajudar a prevenir lesões, né? Que nenhum atleta quer. É muito importante. Também. Quase que eu bati na mesa. Fala seu nome. Vou até te seguir. Filma, Lucas, por favor. Tá filmando. Gente, ela vai me seguir. Uma campeã brasileira. Eu ia falar que é pra poucos, mas ela já te segue, então não Não, mas é porque eu não te conhecia. Agora eu tô tendo contato. Eu sou muito gente boa, não sou? Sim. Agora eu quero ver nas redes sociais se é, hein? Meu Deus. Vai, Não Michele. sou, é por sua culpa, Lu. Você é gente boa e anda disso. Eu faço bicicleta também, mas tô lá na academia, no cardio. Igual o Lucas. Não. Aí eu posso usar a blusa. Você faz bicicleta também? No card. Aí fica lá se sentindo A gente fica lá se sentindo em uma competição. Nem é brincadeira, não. É igual aquelas bicicletas que tem o visor. Não sei se Seria você legal sabe. se tivesse. É. Que você compete, Resistente tem um mesmo. visor tipo um videogame. Você não E você viu, consegue. não? Tem uma tela na frente. Ah, Na esteira também. É. na academia não tem, não. Não, lá não tem Não, lá não tem, não. umas que é só... Ué, então eu vou convidar vocês. Que a gente vai estar lá naquele negócio Filma na feira de Ouro Branco. Gente! Aí, ó. Como é que eu recebi um convite aqui, galera? Ó, a gente vai estar com assessoria de treinamento lá na feira, com uma bicicleta estacionária, com o computador, que vocês vão poder pedalar, subir a subida, fazer a descida, pra vocês entenderem qual que é a força que vocês estão aplicando na perna, hein? Vou realizar o meu desejo. Eu vou faltar à faculdade pra ir nessa feira. Professor da Ai, não assista os não stories da assista. criadora. Não, mas é por uma causa boa, eu vou lá fazer uma Cuidado. atividade física, né? Aí... né, ele me entende. Vocês podem estar pedalando na Europa, pode estar pedalando em outros lugares do mundo. Você vai colocar lá na telinha, né? Da Europa. Ó, Aí legal. vocês verem a imagem assim passando, e vocês vão pedalando, que é tanto ciclista passando vocês. É uma... Não, vou deixar eles pra trás. Vai botar muita força nessa bicicleta. Eu já esqueci a pergunta.
Não vai ser estacionária mais, vai ser andária. É, mas era até andar. Eu tô passando mal. Você se formou em educação física. Calma, gente, tudo bem. Agora é concentrar. Nossa! Ai, gente, bebe água. Isso é engraçado. Eu vou ter que olhar pro outro lado agora. Olha da minha cara que eu fiquei séria, Lucas, velho. Ah, não. Encarando o personagem. Calma, gente, respira. Você se formou em educação física e agora você já está trabalhando na área. Inclusive, eu olhei para sua blusa e falei, meu Deus, que blusa linda. Onde que eu acho para comprar uma blusa dessa? Pois é, verdade. Eu me formei, já tem 2 anos que eu tô trabalhando na área com assessoria de treinamento. Eu e minha sócia, a Carol Bretas. Carolzinha. Um beijo, Carol. Beijo, Carol. Me dá uma blusa. Verdade, vai ter que reservar uma blusa pra ela, hein? Ah, não, pra mim também. Se ela quer, eu também quero. São 2, então. Mas enfim, estamos sim trabalhando, né, com LC Treinamentos, que é Letícia e Carol. Já estamos 2 anos desenvolvendo esse trabalho e é muito bacana porque ele está crescendo pequenininho, então a gente está progredindo e eu acredito que a gente vai conseguir agregar muito conhecimento para as pessoas que vierem nos procurarem através assim de desenvolver em cima da bicicleta. E como faz para chegar até vocês? A gente Quem quiser entrar em contato, tá, galera? Verdade, a gente tem um link no Instagram, que é através do meu Instagram que as pessoas entram, às vezes me enviam uma mensagem, ou se não entram em contato direto pelo WhatsApp, e aí a gente tem um questionário para responder, às vezes eles têm dúvida, né, sobre como funciona uma planilha de treino. E planilha de treino não é só para quem quer performance, a gente desenvolve planilhas para quem quer emagrecer, para quem quer vencer aquela subida, porque tem muitos iniciantes que iniciam, mas ainda tem dificuldade de subir uma subida íngreme, de passar mais de 1h30 em cima da bicicleta. Então, através do treinamento, a gente condiciona esse ciclista para ele se divertir com a bicicleta dele. Que legal. Muito bom. Agora, deixa eu dividir uma experiência minha. Eu pedalo também e eu tenho para mim um marco. A minha tentativa é o Morro do Carretão. Toda vez eu quero ir lá e eu quero fazer um tempo melhor, mesmo que seja 2 segundos. Só que eu não sei se eu tô fazendo certo, né? Em procurar um tempo menor ou questão, não sei, se a cadência, de velocidade, eu não entendo. Eu acho que o treinamento ia me ajudar, né? Querendo de graça, gente. Olha aqui esse pote. Não é ruim esse tipo de desafio pessoal. Uhum. Só que assim, quando a gente olha num contexto de treinamento, a gente tem um planejamento para que você suba mais rápido. Uhum. Por exemplo, um atleta que realmente desenvolve o treinamento, pode ser que ele vá naquele dia na subida e suba 3 vezes o carretão. Porque o ciclismo, por exemplo, até você chegar no Morro do Carretão, você tinha uns 10 morros antes. Uhum. Então, assim, só o desafio do carretão para você é legal. Só que a planilha de treinamento te faz subir ele 3 vezes mais rápido. E aí tem a constância. A gente tem alguns princípios de treinamento que a gente não pode fugir deles. Eu acho que o que é mais importante é o dia após dia, que é o princípio de continuidade. É você ter no seu plano e falar, hoje eu tenho isso, eu vou. Eu tô cansada, amanhã eu tenho isso, mas eu vou também. Porque no dia que você chegar de novo no carretão, você vai sofrer menos e vai conseguir subir mais rápido e ainda vai conseguir fazer um trajeto ainda maior. É verdade. Então, é legal esse desafio porque motiva, só que eu acredito muito que você possa ainda se superar e se surpreender. O segredo é a constância, gente. Igual eu falo, tem uma parceira de pedal. Agora, a gente querer ir 15 em 15 dias? Só. Desculpa, Não tem parceira como. dela. Você é guerreira. Não tem como. Porque a oportunidade que você tinha de estar evoluindo é como se você nunca tivesse ido. E nunca assim, né? Exatamente. Óbvio que é melhor do que se você não fosse nunca. Mas, assim, não tem aquela evolução. O corpo, 15 dias, o corpo já Ele perde. perdeu tudo. Não tem memória mais.
Sim, mas isso é legal que te gera um desafio pessoal, né? Eu fui eu lá. fico lá lutando comigo mesmo. É, O isso corpo, é eu não legal. aguento mais. E minha mente. Eu vou Aguenta conseguir. sim. Tem provas que eu vou que às vezes eu faço com 2 e tem outros atletas que fazem com 3. Uhum. Aí eles falam, você nem cansou? Eu falo, eu cansei, só que eu cheguei mais rápido. É, Você sofre o mesmo tanto que eu, só que você sofre talvez até mais, porque você sofre mais tempo em cima do bicicleta. é. Então, assim, o nível de quem chega mais rápido, ele sofre tanto quanto, só que num tempo menor. Quem chega mais depois, né, ele sofre mais porque ele passa mais tempo ali no sofrimento. Verdade. E para finalizar a nossa entrevista, que foi incrível, Letícia, eu primeiro queria agradecer você por estar aqui. Desculpa, tá? Qualquer coisa, de ser engraçadinha, porque, gente, eu queria falar para ela como é que era a pergunta que eu falei, que eu tava respondendo para ela. Ah, tá. A maior dificuldade. Queria falar para ela a maior dificuldade. A minha cabeça, vê se minha cabeça tá boa. Tá? Deduziu a dificuldade dela. Pior que eu também aceitei, né? Que o meu maior desafio foi o que você falou. Foi na minha onda. Sim. Queria te fazer uma pergunta coringa. Tá preparada? Nossa, o coração já até estremece, né? Tipo, É Uau. leve, é leve. Se você pudesse pedalar em qualquer lugar do mundo, em qual lugar seria e por quê? meu Deus. Então, teve um lugar ainda que eu tinha vontade de ir, que eu ainda não fui, que foi participar da La Leyenda. Eu não sei se fala bem essa palavra, tá? Os colombianos que me perdoem. Mas é uma ultramaratona e sobe alguns lugares assim com altitude alta e a pista é bem escorregadia. E eu tenho desafios assim, porque não sei se na época chove muito assim nessa prova, então tem esse desafio e são mais dias pedalando. E é um evento que na época acontecia em dupla. E hoje eu não sei se é solo ou se é em dupla, mas ainda é um lugar que eu queria. É a La Leyenda, que acontece na Colômbia, e uma parte da prova acontece na altitude. Legal. Imagina a Doideira. adrenalina. É. É difícil com a pista escorregadinha, então, meu Deus do céu. É, não são todos os pontos assim, mas tem umas descidas bem íngreme, bem técnica. Então, assim, seria um desafio para mim. Então, eu tenho vontade de ir, ainda mais que se for em dupla, com uma dupla, assim, que me instiga e me dá segurança de poder concluir com sucesso. Com certeza, um apoio ali faz total diferença. Verdade. Então é isso. Obrigada, Letícia, pela participação. Foi muito bom. São pontos, né, do making off de um atleta que a gente nem imagina. Legal. É muito bom a gente saber. Obrigada, Letícia. Obrigada eu, viu, meninos? Um prazer conhecer todos vocês, dividir um pouquinho aqui da minha história. Eu acho que o criador tem tudo para crescer e eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Muito bom. Obrigada. Obrigada.